Já vamos começar. Ótimo, vamos começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso segundo painel, do nosso segundo simpósio de Direito Tributário do Amazonas. O tema que será abordado neste painel será os incentivos fiscais, as formas de tributação e a reforma tributária. Eu me chamo Taina Veloso, eu sou advogada tributarista e membro efetiva da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas, e eu vou conduzi-los aqui nesse painel, apresentando os nossos ilustríssimos palestrantes e os seus respectivos temas a serem abordados. Eu quero desde já agradecer, em nome da CDT, aos palestrantes presentes aqui, Dr. Tarek, Dr. Breno, pela presença aqui nesse painel, que será de imensa troca de conhecimento. Vamos já iniciar o primeiro tópico desse painel, que é reforma tributária e os benefícios fiscais para regiões, que será abordado pelo Dr. Tarek Moisés Mossalo. Ele que é advogado, professor, mestre e doutor pela PUC São Paulo, vice-diretor do CCJE, Universidade Federal do Espírito Santo, professor de Teoria Geral do Direito, Lógica Jurídica e Direito Tributário na Universidade Federal do Espírito Santo, coordenador do curso IBET em Vitória do Espírito Santo. Dr. Tarek, muito obrigada aqui pela sua presença conosco. Seja muito bem-vindo. O senhor terá 15 minutos para explanar aí a sua fala e agora a palavra é sua. Pronto. Boa tarde a todos. Aqui já é boa noite, mas aí ainda é boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo Breno, doutor Breno de Paula, querido ex-conselheiro da OAB Federal, a quem eu conheço muito pelos seus belos trabalhos no Conselho e como advogado atuante. Então, é um prazer imenso poder compor essa mesa contigo. Também agradeço a Taina Veloso pela querida e acolhida apresentação carinhosíssima que fez da minha pessoa, muito simpática sempre, e cumprimento a OAB do Amazonas, em nome da doutora Ragélia. A doutora Ragélia também é uma querida amiga, que tem participado de vários debates em conjunto, várias participações nessas lives, nesses congressos virtuais, e rogando aqui que na próxima vez, no próximo congresso, no terceiro congresso, espero, mestre Breno, que possamos fazer o encontro, o congresso pessoal, para que a gente possa desfrutar dessa companhia agradável de vocês todos aí, amazonenses, do pessoal do norte do Brasil, do Breno de Rondônia. Então, é um prazer imenso mesmo poder participar com vocês nessa questão. O nosso painel, de certa forma, foi encolhido com 2 participantes, de modo que eu vou falar sobre a reforma tributária e benefícios fiscais para as regiões. E a nossa palestrante, que falaria sobre benefícios fiscais, não vai poder participar. Então, eu vou, assim, perder um pouquinho de tempo em relação a esse tema de benefícios fiscais, para dar minha própria visão sobre a questão. Então, talvez eu consiga, nesses 15 minutos, expor o que eu penso sobre o tema benefícios fiscais e fazer a ligação à reforma tributária. Pois bem, reforma tributária, primeiro ponto. Reforma tributária, para quê e para quem? Essa pergunta não tem sido feita. Nós temos entrado num debate assodado sobre a reforma tributária e temos debatido a proposta do governo federal sobre a chamada reforma tributária, que de reforma, em rigor, não tem nada, porque é uma unificação da tributação, se todos puderam passar os olhos rapidamente sobre esta proposta de reforma tributária feita pelo governo federal. Sem críticas, sem elogios, eu vou apenas tentar analisar alguns pontos que nos são relevantes. Mas para quê e para quem? Então, eu não poderia deixar de chamar a atenção dos senhores que nos ouvem para o seguinte fato, eu tenho dito isso. Nós, mais uma vez, estamos sendo enganados com essa questão da reforma tributária. Não é porque talvez o Brasil não precise, neste momento, de uma reforma tributária efetiva, mas antes
precisamos de uma séria e muito séria reforma administrativa. Não poderia deixar de fazer esse protesto num congresso de uma entidade de classe, nós, advogados da OAB, que sempre fomos vanguarda em relação a isso. Não é? A reforma administrativa deve ser feita antes da tributária. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é: temos que fechar o ralo, temos que diminuir despesa. Não adianta a reforma tributária se as despesas do Estado brasileiro não forem diminuídas. Então, guardem, por favor, o que eu estou dizendo, que mais para frente espero ter a razão. A reforma que está sendo feita, as propostas de reforma, todas elas visam somente um objetivo: aumentar a tributação. Nenhuma delas busca simplificar. Essa história de simplificação é conversa para inglês ver, como diz na costumeira tradição brasileira. Digo isso, mais uma vez, porque, como professor de teoria do direito, de filosofia do direito também, não posso deixar de lembrar Luhmann para mostrar aos senhores que a sociedade, a cada dia que passa, se torna mais complexa e o direito deve regulamentar cada complexidade dessa, dentro do possível, com suas normas. Portanto, quanto mais complexo o mundo social, mais complexo o direito, mais normas são necessárias para regular a complexidade do mundo social. Então, sinto muito quando alguns queridos amigos, brincalhões de sempre, esses fanfarrões do dia a dia, falam que o direito tributário é complicado porque favorece o nosso trabalho de advogado. Nós, advogados, ganhamos com isso, né, com a complicação do direito tributário. Ora, isso é uma grande mentira, porque, se fosse assim, não haveria cardiologista, não haveria ortopedista, não haveria nenhum desses profissionais, porque o corpo humano, na sua complexidade, requer ortopedista de ossos de perna, já, ou ortopedista de ossos de crânio. Então, em rigor, a complexidade do mundo social leva a uma complexidade do direito, que, por sua vez, leva a uma complexidade da tributação. Então, pessoal, por favor, não deixemos nos levar por esses argumentos de telejornal, de imprensa, porque eles não sabem direito. Mestre Breno, tinha o professor Geraldo Taliba que dizia: vocês querem desaprender direito? Leiam os jornais, vejam os telejornais. Vejam lá que nos debates nos jornais sobre reforma tributária não há um jurista. Todos são economistas, todos são políticos, todos são religiosos, mas nenhum é jurista. Quando eu digo jurista, é jurista igual a nós, que atua ali mesmo dia a dia, né, que tem noção dos problemas que enfrentamos. Perfeito? Então, fica o meu protesto em relação a esse tema da reforma tributária. Reforma tributária para quê e para quem? Isso que nós devemos levar em conta. Pois bem, como eu estava dizendo, a reforma tributária que se coloca no governo federal é uma junção de dois tributos. É uma unificação de PIS, COFINS e a colocação de uma alíquota única. Perfeito? E isto envolve a majoração da tributação por muitas empresas. Há muitas empresas que não operam com a questão do lucro real. Quem opera no lucro real, e vai entender o que eu estou dizendo, opera com deduções e compensações, cujo o resultado final a ser pago é mínimo. Estou sendo muito breve nisso, porque o tempo não me permite ficar explicando todas essas coisas. Mas a grande parte das nossas empresas no Brasil são empresas de médio e pequeno porte. Muitos adotam o simples, por exemplo. Vou falar para os pequenos empresários. O simples. Vejam, essa reforma tributária, mais uma vez, em nada atingirá o simples. O simples está fora da reforma tributária por conta de uma especificidade nas empresas que dele participam. Ó, mais uma vez, comprova a teoria que eu estava dizendo no começo da exposição. Por que existe o simples? Porque uma pequena empresa não é igual uma grande empresa. Então, vejam só que o mundo é complexo. O mundo não é simples como querem os telejornais, como querem os fanfarrões
do direito tributário. Então, nesse sentido, é importante dizer que a reforma tributária, por exemplo, feita pelo governo federal, essa proposta, não atingirá o simples. Por quê? O simples é um regime especial, vamos trabalhar assim, em relação ao regime geral de tributação. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque o tema que me foi dado é sobre os benefícios fiscais. E eu devo dizer a vocês que é um benefício fiscal. Mais uma vez, a teoria geral do direito nos socorre quanto a este ponto. Qual o ponto que eu digo? É o seguinte, que é um benefício fiscal? Os juristas não se entendem sobre isso. Por que não se entendem? Anotem aí também, turma, espero que estudantes estejam nos vendo para nos salvarem desse arcabouço de confusões. Nós, juristas, somos experts em inventar debates estéreis, inúteis. Debatemos inutilmente se o nascituro tem ou não personalidade. Debatemos inutilmente se o embargo de declaração é ou não recurso. Debatemos inutilmente se o casamento é ou não um contrato. E debatemos inutilmente o que é benefício fiscal. Pronto. Quando se trata disso, normalmente usamos o argumento de autoridade e falo, benefício fiscal é o que fulano de tal diz ou o Supremo diz, porque eles são autoridades. E nós acabamos por obnubilar esse tema dos benefícios fiscais. Eu, Tarek, tenho escritos sobre isso e tenho uma posição diferente sobre este tema, que vejo como um benefício fiscal. Mais uma vez, socorro-me da teoria geral do direito. Se vocês todos levarem em conta que a tributação é feita mediante normas jurídicas, veremos que, por exemplo, em termos de ICMS, a regra geral é, se realizar a operação de circulação de mercadorias, devemos pagar ICMS. Isso é a norma geral. Qualquer pessoa que realiza a operação de circulação de mercadorias paga ICMS. Geral porque atinge todas as pessoas e a hipótese, se realizar a operação de circulação de mercadorias, atinge todas as mercadorias, todos os espaços e todos o tempo. O que acontece com os chamados benefícios fiscais? O benefício fiscal é, em si mesmo, uma norma especial. O que é isso? Nós nos esquecemos do artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil. Observe, uma coisa é realizar a operação de circulação de mercadorias, paga ICMS. Outra coisa é realizar uma operação de circulação de mercadorias relativos à cesta básica. Compreenderam que aí há uma especialidade dessa segunda norma em relação à primeira. Ou seja, qual é a consequência dessa segunda norma? É não pagar ICMS. Observem que o legislador acresce um elemento na norma tributária e traz uma consequência distinta, qual seja, não pagar o ICMS. É neste sentido que eu trabalharei o benefício fiscal, ou seja, todo benefício fiscal em termos jurídicos. Não estou trabalhando aqui em termos econômicos, em termos financeiros, em termos políticos. Todo benefício fiscal é uma norma especial em relação à norma geral tributária. Não sei se me compreendem bem o que eu estou dizendo, mas estou tentando ser bem didático em relação a isso. Ou seja, é como se eu tivesse no direito civil o Código Civil como norma geral e o Código de Defesa do Consumidor como norma especial. É como se eu tivesse no direito penal matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Isso é uma norma geral. E eu tenho uma norma especial, um benefício penal, vamos trabalhar assim. Um benefício penal. Qual seria?
matar alguém em legítima defesa. Qual é a consequência? É a licitude do seu ato. Então, em legítima defesa, é permitido matar. Compreenderam mais ou menos o que eu vou tratar por benefício fiscal, fazendo a metáfora com o direito penal, que fica bem claro para nós, juristas. Estou tentando ser bem didático, mestre Breno, perdoe-me a linguagem simples, mas é para que o pessoal que nos ouve possa compreender. Então, o benefício fiscal, ao meu ver, é sempre uma norma tributária especial em relação à norma geral tributária. E isso acarreta o quê? Isso acarreta que a norma especial não revoga a norma geral. Se vocês lerem o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para os mais novos, está estabelecido assim no artigo 2º, parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Ou seja, o benefício fiscal não revoga a norma geral tributária. E nem a norma geral tributária posterior revoga o benefício fiscal. Então, observem aí, vocês de Manaus, por exemplo, da Amazônia, nós temos a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela foi estabelecida por uma norma especial, no caso, constitucional. Vejam, a Constituição prorrogou até já 2070 e pouco, se não me falha a memória, 2073, a Zona Franca de Manaus. E estabeleceu ali uma norma especial em relação àquele território considerado como Zona Franca de Manaus. E essa norma especial não pode ser atingida por reforma tributária alguma no sentido proposto, porque não se trata de alteração constitucional de normas. Portanto, essa reforma tributária enviada pelo Executivo ao Congresso não pode em nada afetar a Zona Franca de Manaus. Me espanta eles dizerem que está mantida a isenção, por exemplo, da Zona Franca de Manaus. Eles não vão mexer. Claro que eles não vão mexer, eles não podem mexer nisso. Então, observe que essa é a visão jurídica do tema. Não é? Nós temos casos sérios, por exemplo, a região Nordeste. Eu tenho a norma geral, por exemplo, sobre tributos federais, não é? IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro, PIS, COFINS, que atinge todo o Brasil. Mas, por exemplo, as empresas localizadas no Nordeste, e a norma delimita o que é o Nordeste, diz que ali há uma tributação às empresas que se localizarem no Nordeste, observando ou não condições. Ou seja, essas normas permanecem todas vigentes por essa reforma tributária. Por quê? Esta reforma tributária não revoga expressamente outro grande debate inútil feito por nós juristas. Toda revogação deve ser expressa. Se essa reforma não revogar expressamente o benefício dado aos estados localizados na ADENE, não há revogação desses benefícios fiscais, porque esses benefícios fiscais, digo, benefícios tributários, são eles todos normas especiais e devem ser revogados expressamente. Se não houver revogação expressa, não se há falar em revogação tácita, porque a revogação tácita não cabe no direito, porque não cabe ao intérprete um elemento que está fora do plano das normas dizer qual norma foi revogada. Então, fazendo metáfora com jogos, não cabe ao público que vai ao estádio dizer para o juiz que o VAR está revogado, por exemplo, que o VAR não está revogado. Não cabe ao intérprete fazer isso. A revogação é função especial de uma norma específica que atinge outro texto legal. Portanto, toda revogação é expressa. Então, para tentar encerrar a minha colocação, que já se vão aí, eu não quero ultrapassar meu tempo, porque o tempo é curto. Pensem sempre em benefício fiscal como uma norma especial em relação às normas gerais. Para serem revogados, sempre há necessidade de um dispositivo expresso que revogue os chamados benefícios fiscais, que, em termos normativos, são normas
especiais em relação às normas gerais. Não se deixe enganar por jornais como Valor Econômico, como o Estadão, como todos os jornais, porque muitas das colocações que eles estão não são visões jurídicas, são visões econômicas, são visões políticas que em muito distorcem a visão normativa. Não nos deixamos diminuir, nós advogados, em relação aos economistas, em relação aos políticos, em relação aos cientistas políticos. Nós temos que bater o pé e dizer que a realidade normativa não é a realidade social. Nós sabemos que uma coisa é ser pessoa para o mundo, outra coisa é ser pessoa para o direito. Então, vejam só que a realidade jurídica é totalmente distinta da realidade social, da realidade natural. Com isso, eu encerro minha colocação, muito breve, nesse maravilhoso congresso que eu tenho acompanhado desde cedo, com a seguinte questão: talvez não precisemos de uma reforma, precisamos de alguns ajustes aqui ou acolá, porque quem precisa efetivamente de uma reforma, e acho que o mestre Breno há de concordar comigo, não é o direito, mas quem precisa de reforma é o brasileiro. Este precisa de uma reforma total sobre ele, e me incluo nessa necessidade de reforma. Com isso, encerro minha participação, agradeço mais uma vez a todos e me coloco à disposição, seja por aqui ou seja por e-mail, pelas plataformas virtuais aí, né? Mestre Breno, hoje em dia está comum essa questão, para que a gente possa trocar ideia. Muito obrigado a todos. Fico aqui vendo a palestra e saio na sequência para uma aula na Universidade Federal. Beijo a todos, muito obrigado. Fico à disposição. Forte abraço, mestre Breno. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Rogério. Demais, doutor. Olha, esse assunto é muito relevante e atual. E quanto mais informados, né, a gente estiver, mais preparados também estaremos, né? Então, agora vamos passar para o nosso próximo tema a ser abordado aqui nesse painel, que é o tema de substituição tributária no fornecimento de água potável, a ser explanado pelo doutor Breno de Paula, ele que é advogado tributarista, doutor e mestre em Direito pela UERJ, professor de Direito Tributário da Universidade Federal de Rondônia, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Nacional. Doutor Breno, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A palavra é toda sua, assim como o doutor Tarek teve 15 minutos também, o senhor terá 15 minutos e pode aí estender um pouquinho mais também, mais uns 5 minutos, tá bom? A palavra é sua. Boa noite, eu quero cumprimentar, antes de mais nada, a presidente Taina Veloso, doutora Taina, advogada, tributarista no estado do Amazonas. Parabéns pela condução dos nossos trabalhos e agradeço a gentileza da sua apresentação para com a minha pessoa. Quero também cumprimentar o professor Dr. Tarek Campos, colega capixaba, colega dos bancos universitários, doutor e mestre em Direito Tributário, é um estudioso e que me orgulha também estar ao seu lado aqui nesse painel. Preciso também cumprimentar a presidente Ragélia pela sua gentileza, pela sua competência, pela sua dedicação, organização, disciplina e acolhimento com todos nós, do Colégio de Presidentes das Seccionais de Direito Tributário, da Comissão Nacional. A Ragélia hoje é uma líder do direito tributário institucionalmente no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Viu, Ragélia? Transmita ao presidente Choi e toda a diretoria as felicitações por esse brilhante congresso. E já entrando de carrinho, digamos assim, no nosso tema, eu quero também parabenizar a temática, né? Nós estamos hoje aqui convocados a falar sobre tributação e meio ambiente. Ou seja, nós estamos fazendo o link
do sistema tributário brasileiro, que é constitucional, com o próprio artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Ou seja, nós estamos aqui hoje, professor Tarek, falando de direito tributário e preservando o ambiente para as presentes e futuras gerações. Esse é o nosso debate. Esse é o link que nós temos que fazer com o artigo 145 e seguintes da Constituição e o próprio artigo 225 da Constituição Federal. E eu também não vou abrir mão de externar e de fazer loas e de repudiar e demonstrar o meu repúdio também ao que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, perante o Poder Executivo, sobre a temática reforma tributária. Nosso painel, nós temos que falar sobre incentivos fiscais, formas de tributação e reforma tributária. É um absurdo, num momento trágico da humanidade, em um momento de crise pandêmica, sanitária e econômica, nós estarmos diante do projeto de lei apresentado pelo governo federal. Um projeto de lei que, a pretexto de buscar a simplificação, a pretexto de buscar a unificação de tributos, majora abruptamente a carga tributária, utilizando do instrumento fiscal, onde o direito tributário poderia ser usado para tudo nesse momento, menos para fiscalidade, menos para aumento de carga tributária. A CBS, apresentada pelo projeto de lei do ministro Paulo Guedes, é absolutamente inconstitucional, porque aumenta a carga tributária, impõe o confisco e impõe uma não cumulatividade para um segmento da sociedade que não pode tomar créditos, como os prestadores de serviços, o agronegócio, ou seja, afetando drasticamente toda a sociedade brasileira. Não podemos também esquecer que o momento no país de grave crise econômica e sanitária, desemprego crescendo diariamente, o governo federal está preocupado em aumentar o Bolsa Família, o Bolsa Salário, em R$300, querendo criar CPMF e mentindo para a sociedade que não é CPMF, está querendo cortar as deduções fiscais do imposto de renda, ou seja, um cenário totalmente retrógrado. É um retrocesso em direito tributário o que nós estamos acompanhando hoje no Congresso Nacional e no Poder Executivo Federal. Então, faço aqui o meu repúdio, faço loas ao professor Tarek, que não devemos tratar de fiscalidade, aumento de tributo nesse trágico momento em que passa o país e a humanidade. Voltando à temática, mas não saindo dela, tributação e meio ambiente. Não tenho outra visão do que tratar da tributação ambiental que não seja pela extrafiscalidade tributária. Os tributos, todos nós sabemos, todos os acadêmicos devem saber, eles possuem a função fiscal, de abastecimento dos cofres públicos, mas também existe a sua função extrafiscal, regulatória, interventiva, buscando um comportamento humano em um determinado segmento comercial. E é nesse momento que o direito tributário pode ser uma excelente ferramenta, uma política pública à disposição do Estado para a adoção de políticas ambientais, para a adoção de políticas de preservação do estado ambiental para as presentes e futuras gerações. Penso que quando se faz o link do artigo 225 da Constituição Federal, que consagra
que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental para as presentes e futuras gerações, entendemos que toda a sociedade, todos os atores devem atuar, inclusive o direito tributário, na sua interdisciplinaridade, deve atuar para alcançar esses objetivos. Temos que incentivar com benefícios fiscais, com alíquotas mais brandas, aquelas atividades que preservam o ecossistema, e temos que não sancionar, porque não existe o tributo com efeito castigo, mas temos que restringir com progressividade de alíquotas aquelas atividades que agridem o meio ambiente. Feita essa introdução também rápida, passo a enfrentar o tema que me foi proposto, que é a substituição tributária para a distribuição de água potável. Aqui, eu quero fazer um movimento de que realmente nós devemos buscar uma simplificação do sistema tributário. A substituição tributária, na minha opinião, é a prova complexa, é a prova real da complexidade tributária no sistema tributário brasileiro. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do decreto que antecipa o ICMS, e naquela sentada o Supremo Tribunal falou: olha, a substituição tributária também demanda a convocação de uma terceira pessoa para cumprir com a obrigação tributária de outrem. No caso, em julgamento no Supremo Tribunal Federal, era o contribuinte substituindo ele mesmo, ou seja, é a comprovação do manicômio, da complexidade, de um ambiente não propício à geração de negócios e renda para o país. Então, quero iniciar essa temática da substituição tributária fazendo loas de que o Congresso Nacional, de que a sociedade busca essa simplificação, busca essa tranquilidade, busca o melhor ambiente de negócios para a sociedade. Quando a gente se fala em substituição tributária, nós temos que falar em sujeito passivo da obrigação fiscal. O artigo 121 do Código Tributário Nacional fala que o sujeito passivo pode se manifestar na figura do contribuinte, que é aquela pessoa física ou jurídica que tem uma relação pessoal, direta, íntima com a situação que constitui o fato gerador, e o responsável, que é sempre uma terceira pessoa que, mesmo sem ter uma relação pessoal, fica convocado pela lei, por questão de comodidade e eficiência, para cumprir com a obrigação tributária de outra. A regra matriz constitucional da substituição tributária hoje é o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 128 do Código Tributário Nacional. Ambas as normas, constitucional e legal, impõem requisitos para a constatação da substituição tributária. Primeiro, a convocação da terceira pessoa tem que ser por intermédio de lei, obviamente, somente a lei. O Supremo Tribunal Federal, semana passada, falou que por decreto não é possível, somente a lei pode convocar uma terceira pessoa para cumprir com a obrigação tributária de outra, e essa terceira pessoa tem que estar vinculada com a situação que constitui o fato gerador. Não podemos escolher qualquer pessoa, mesmo que seja por lei, para imputar ônus e imputação de responsabilidade pessoal a ela. Pois bem, a substituição tributária, no começo, na década de 90, foi muito contestada pela jurisprudência, pelos contribuintes. O Supremo Tribunal e o STJ chegou a afastar
a sua legitimidade, mas a emenda constitucional número 3 de 93, que incluiu o parágrafo 7º ao artigo 150, veio constitucionalizar a matéria e ficou estabelecido que, ou seja, o Brasil inovando em regras, né, que é possível, sim, a cobrança de tributo antecipadamente, desde que seja presumido a ocorrência do fato gerador no futuro. Ou seja, os contribuintes passaram a pagar os seus tributos antes mesmo da ocorrência do fato gerador. Essa emenda constitucional 3 de 93, no seu parágrafo 7º, foi contestada pelo no Supremo Tribunal Federal e, por 7 votos a 4, foi chancelada a sua constitucionalidade. Portanto, hoje, não existe mais discussões mais profundas quanto à legalidade e constitucionalidade do regime de substituição tributária, inclusive substituição tributária para frente. Qual é a discussão atual, que não é tão atual assim? É a base de cálculo. Ora, como que eu vou cobrar um tributo antecipadamente como responsável tributário se eu não sei ainda qual vai ser a base de cálculo realizada no futuro na operação? Ficou ajustado pela legislação que teria uma margem de valor agregado, um MVA, onde, após prévios estudos, teria um preço de mercado sugerido, mais ou menos praticado, para fins de fixação dessa base de cálculo. As pautas fiscais foram instituídas em todo o país e a arrecadação cresceu de todos os estados, a sonegação diminuiu, é verdade, a substituição tributária foi um sucesso, mas a verdade é que, até hoje, em agosto de 2020, existem situações onde o segmento não consegue suportar a base de cálculo presumida pela legislação. As margens de valor agregado, o MVA, acabam interferindo na livre iniciativa econômica desses segmentos e acaba tendo recolhimento de imposto a mais do que ocorrido pelo fato gerador. É claro que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal resolveu a questão, falando óbvio, né? A parte final do parágrafo 7º garante a preferencial e imediata restituição, o que foi uma grande notícia, obviamente, mas que não resolveu a situação, porque os estados, até hoje, insistem em cobrar valores acima do mercado. No estado de Rondônia, por exemplo, a pauta de sorvete é de 70% e o segmento não consegue vender por mais de 38%, 40%. Veículos de luxo, não se cumpre a pauta em hipótese alguma. E agora chegamos na água mineral potável, né? Ou seja, é um produto, um bem essencial, não existe se falar em bem supérfluo, e nós estamos verificando que os estados estão criando pautas exacerbadas ainda para a distribuição de água potável. A novidade, a grande novidade, e eu já estou encerrando, e gravidade do tema é que todos os estados da federação, a partir de agora, estão exigindo uma obrigação tributária acessória para fins de chancela da substituição tributária da água potável ou água engarrafada, que é a exigência de um selo. Todo contribuinte, distribuidor de água engarrafada ou água potável,
tem que cumprir essa obrigação acessória de selar o produto. Enfim, esse selo é justificado pelo poder de polícia que o Estado está exercendo sobre etc. e tal, o que está aumentando em 7 a 9 centavos o preço desse produto, acarretando uma grave e pesada aumento de carga tributária sobre esse segmento. Ou seja, estamos, professor Tarek, há mais de 30 anos da Constituição Federal, estamos discutindo bobagem no Congresso Nacional com aumento de carga tributária e nas planícies, a complexidade tributária e a invenção tributária vem sendo criada a todo vapor. Então, qual é o meu desfecho? Temos que pensar que, nesse momento, não podemos pensar em fiscalidade ou aumento de carga tributária, temos que utilizar o tributo na sua função extrafiscal, não somente para a proteção do meio ambiente, mas também para a geração de empregos, para a retomada do desenvolvimento econômico e nacional. E, evidentemente, só um retoque quanto a benefícios fiscais. O Congresso Nacional precisa entender e compreender o que é o Brasil. Não se podemos falar em supressão de Zona Franca de Manaus, porque é uma questão constitucional, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, e a Constituição Federal garante, determina que temos que, além de erradicar a pobreza, garantir a redução das desigualdades sociais e regionais. Eu preferia que o texto não falasse em redução, falasse em total esgotamento das desigualdades sociais e regionais. Com isso, eu agradeço a atenção de todos, ao professor Tarek, doutora Ragélia, doutora Tainá Veloso, e fico à disposição para novos embates e debates. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor. Excelentes explanações. O doutor Tarek, ele fez até uma ótima explanação do que seria o tema da doutora Raquel, que não pôde estar aqui presente por motivos pessoais. E eu vou estar aqui apenas complementando o que os dois, na verdade, o doutor Breno também falou sobre os benefícios fiscais. Eu vou estar aqui fazendo um complemento, né? Então, os benefícios fiscais, pessoal, eles são ferramentas de políticas públicas que impulsionam o crescimento do mercado. Então, eles são medidas que promovem a redução ou a extinção, né, de alíquotas de determinados impostos a serem pagos. Esses benefícios, eles são comumente oferecidos sob forma de redução ou isenção fiscal, ou seja, pelo não recolhimento de certos impostos sobre as empresas. Esse tipo de medidas podem abranger tanto os impostos federais, estaduais, como municipais. Além disso, podem se dividir em dois tipos, que são os regionais e os sociais, né? Os regionais, eles têm como objetivo incentivar empresas a se estabelecerem em regiões de pouco desenvolvimento. A gente tem aqui como exemplo a nossa Zona Franca de Manaus, né, que ela foi criada com esse objetivo de fazer crescer economicamente essa região do país, só que acabou que também agora possui uma função também de garantir a proteção da Amazônia. Já os benefícios sociais, eles são aqueles aplicados a empresas, geralmente do lucro real, né? E tem como intuito promover o incentivo ao esporte, cultura, ou até mesmo a tecnologia, inovação, pesquisa. Para cada modalidade, há uma lei, para cada modalidade desse tipo de incentivo aí social, né, existem as leis de incentivos fiscais, que elas vão reger aí a obrigatoriedade de gozar desse benefício, né? E eu acredito que isso é muito importante falar, que fora o impacto econômico e social naquela determinada região que vai ter os benefícios
fiscais, existe uma vantagem muito grande para as empresas beneficiadas por terem a possibilidade de melhorar a gestão financeira do seu negócio, implementando melhorias e se posicionando mais estrategicamente, né? Portanto, eu acredito que para nós, advogados, é importantíssimo ter esse conhecimento até mesmo aí para a gente ter isso na nossa carteira de serviço, realizar essa análise para empresas e aos próprios estudantes de direito também. Eu acho que já é um grande diferencial ampliar os olhares para essa temática e para nós é muito gratificante poder aí gerar uma curiosidade desse tema que pode aí futuramente eles podem estar estudando mais aprofundadamente, certo? Ademais, eu vou aqui fazer uma breve encerramento aqui do evento. A gente está aqui entrando nas fases finais do nosso painel, que foi muito bem abordado aí pelos doutores. Vamos aqui, a gente viu o doutor Tarek abordar muito bem a temática da reforma tributária, né? Ele abordou de forma claríssima, e esse tema ele é muito discutido, ele é muito recente, sabemos disso, né? E sabemos também que não é de hoje que se busca uma reforma tributária. E também sabemos o quanto é importante, é necessário, pelo nosso sistema tributário ser complexo, burocrático e, de fato, precisa ser reformado. Porém, existem muitas discussões sobre, de fato, como está sendo feita essa reforma tributária, assim, de forma picotada, né? Além do levantamento de questionamento por parte dos setores que serão afetados aí com essa proposta da CBS, né, de alíquota de 12%. E o que me leva até uma frase que diz assim: não é possível agradar gregos e troianos. O que quer dizer que não é possível agradar a todos quando se trata de uma reforma tributária. Porém, o que nós temos que fazer? A gente tem que entender o que está sendo proposto e decidido e ver se de fato vai simplificar o pagamento de tributos, que é esse o propósito da reforma. Nós tivemos aí a questão também, nesse período de discussões da reforma tributária, a polêmica dos livros, né, deles perderem aí a isenção constitucional que possuem, só que para que seja necessário aí essa perda, teria que mudar a Constituição Federal, o que não é de fato o que está acontecendo. Os livros, com a derrubada do PIS e da COFINS, né, com a nova CBS, os livros seriam aí tributados com essa alíquota de 12%, o que de fato vai onerar o preço final do livro. E nós aí que somos da área do direito sabemos o quanto os livros já são caros, imagina como vai ficar. Fica aí a reflexão a partir disso, né? E como foi tratado pelo doutor Breno, a substituição tributária ela é uma forma de facilitar o recolhimento do ICMS, né? Por ser assim, um tributo de cadeia. Então, o fisco, para não fazer o recolhimento de todos os envolvidos na cadeia, ele vai e escolhe um para ser o responsável pelo pagamento do ICMS, mesmo que esse não seja quem praticou de fato a ação de venda. Mas o doutor Breno aí demonstrou de forma muito bem explicada como que acontece essa substituição tributária no fornecimento de água potável, e eu tenho certeza que abriu os olhos de todos aí para esse tema tão importante. Obrigada, doutor. O meu tempo de fala aqui, eu acredito que já esteja se esgotando. Foi um imenso prazer apresentar esse painel junto com esses doutores assim tão gabaritados. Olha, essa foi a minha primeira apresentação assim ao vivo, trabalhando também aqui com a comissão de Direito Tributário. E eu só tenho a agradecer de coração aos palestrantes, a vocês que estão aqui nos assistindo, a Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas por esse evento incrível. E a gente vai ter o próximo painel mais tarde, então agora vamos ter apenas um intervalo. Agradeço aqui de coração.